Saiu o episódio 7 de MasterChef Confeitaria e vem comentar comigo? Bom, o episódio começou com toda uma dança ali, que eles induzindo que eles iam ter que fazer um bolo de casamento, né? E acabou sendo isso mesmo. A prova, o intuito da prova era eles terem que fazer um bolo de casamento que fosse bonito e gostoso. Na primeiro momento ali que aconteceu, que aí já começam algumas polêmicas, foi que o Ítalo tinha ganhado a prova passada. E nessa prova passada, nessa prova agora, ele teve a vantagem de poder escolher quem seria seu time e quem seria o capitão do outro time, né? Então o Ítalo era o capitão do time dele e ele escolheu a Marina para ser o capitão do outro time. Nisso, o Ítalo escolheu para trabalhar com ele o Léo e o John Lee e deixou a Luísa e o Ramiro com a Marina. Porém, a vantagem que ele tinha por ganhar a prova passada acabou virando uma desvantagem. E isso, a galera começou a comentar que não tinha sentido nenhum se ele tinha uma vantagem, porque virou desvantagem. E a desvantagem foi o quê? Eles tiveram que trocar de time. Então, o Ítalo ficou com a Luísa e com o Ramiro, e a Marina ficou com o Léo e o John Lee. Depois isso que começa a confusão, porque durante a prova, a Marina estava. Assim que iniciou, os chefes deram para eles um tempinho para eles conversarem, para saber o que que eles iam fazer, né? Porque fazer um bolo de casamento em 2 horas não é fácil. E aí a Marina começou a falar assim, vamos fazer isso. E o John Lee começou a discordar de tudo que ela estava falando. Então já começou a briga aí. Ele estava discordando de tudo que ela falava, ela ficava falando assim, vamos fazer isso. Ele discordo, discordo, discordo. 3 andares, já tem tudo, todos os volumes, tudo Não calculado. concordo. Já tem a massa do Não bolo. concordo. Mas não concorda com o quê? Que eu não consegui nem falar ainda. E aí eu blindo com buttercream, que aí ele já é blindagem, não precisa. Tá, primeira coisa, tá, seguinte, primeira coisa. Nada de escolha recheio. Finalização. Mostra o que você quer fazer, mostra o que você quer fazer e eu vou mostrar o que eu vou fazer. Eu quero fazer Não, buttercream. não, agora eu sou a não, líder tá. hoje. Eu Mas sou a a gente líder. tem que se Eu quero conversar, buttercream. Marina. Você tem que confiar nas competências de cada um. John, vem aqui, por favor. John, vem vem aqui, por favor. você quer fazer nosso time Mas afundar de calma, começar? Depois disso, eles começaram a cozinhar. O John Lee deu algumas ideias de recheio e ela não aceitou, então o recheio não foi muito legal. Ela falou que ia ficar com a parte do recheio e o Léo ficou com a massa e o John Lee o acabamento. E é isso. Durante a prova também rolou algumas discussões ali, porque a equipe do Ítalo pegou todos os fornos, não deixou a Marina usar nenhum forno. E isso aqui é uma coisa muito legal de comentar, porque normalmente eu já percebi que no MasterChef eles têm bastante patrocinadores de forno, de geladeira, porém eles colocaram uma quantidade menor justamente para gerar confusão. Então você vê que todos os episódios, a maioria das temporadas tem confusão por conta de forno, sendo que por eles, pelo tanto de patrocinadores que eles têm, eles conseguem colocar uns 300 fornos lá dentro, mas isso gera confusão, então confusão gera visualização. Depois a equipe da Marina pegou todas as bailarinas, e a equipe do Ítalo pediu uma bailarina, ela falou que não, porque eles não liberaram nenhum forno, mas aí o John Lee foi lá e pegou uma bailarina e deu para outra equipe, o que eu achei isso errado. Aí agora a gente chega no resultado da prova. Gente, o resultado dessa prova foi muito polêmico e muito contraditório, porque assim, veio todos os parceiros dos chefes, né? Então veio a mulher de Jacan, o marido da Helena e a mulher do chefe Diego, e eles começaram a experimentar os bolos. E eles falaram que realmente era um bolo como se fosse para um casamento. Então, um bolo para casamento, a gente entende que tem que ser gostoso, mas acima de tudo tem que ser bonito, porque esses bolos a gente tira foto, esse bolo fica lá basicamente no meio do casamento, junto com a noiva, então todo mundo vai olhar. E o bolo da equipe da Marina estava bem bonito, todos os chefes elogiaram o sabor, todos os chefes elogiaram a estética do bolo. Já o bolo da equipe do Ítalo não estava tão bonito. Eles tiveram bastante dificuldade para fazer esse bolo, eles não tiveram tempo de estruturar o bolo, então o bolo chegou todo rachado, eles colocaram muito recheio no meio, pelos que os chefes falaram, eles colocaram muito recheio no meio e o bolo ficou pesado, então você via que o bolo estava desmoronando. E os chefes citaram várias vezes que o bolo estava feio, o Jacan até falou, gente, isso aqui não pode ser entregue, tá rachando, isso aqui é feio. Só que aí, na hora de vender o bolo, o Ítalo chegou e falou, não, o nosso bolo é um bolo vintage. Então, eles meio que caíram nessa história, o que não faz sentido nenhum, porque no MasterChef, desde o início, principalmente a confeitaria, eles levam assim, em consideração sempre o sabor, mas também a estética do que você está fazendo, né? Então, se você entrega um bolo feio e gostoso e outra equipe entrega um bolo bonito e gostoso, normalmente a equipe do bolo bonito e gostoso ganha. Mas nesse caso, não.
Nesse caso, a Helena falou que o bolo rústico ela até gostou, porque trouxe uma coisa verdadeira e tal. Isso aqui pra mim não tem sentido nenhum. E quando eu fui apresentar o bolo da equipe da Marina, a Marina foi lá e falou: ah, nosso bolo é isso, isso, isso e isso. Depois o John Lee não gostou da apresentação dela, pegou a palavra e falou assim: não, deixa eu vender novamente esse bolo. Aí ele vendeu o bolo por cima dela também. Nisso os chefes discursaram, falaram o porquê disso e daquilo, e quem acabou subindo pro mezanino foi a equipe do Ítalo, e a Marina, Léo e John Lee acabaram indo para a prova de eliminação. A primeira prova teve uma treta ali entre a equipe da Marina, porque ela meio que colocou a culpa nos meninos, os meninos falaram que não, que eles tentaram dar algumas ideias para ela e ela não aceitou, e realmente é verdade, né? Eles tentaram dar algumas ideias, ela não aceitou muito, e eles acabaram indo para a prova de eliminação de qualquer jeito. Aí aqui na prova de eliminação a gente já começa com outras polêmicas. Porque o que aconteceu? A prova de eliminação eles tinham que fazer uma reinvenção dos pratos dos chefes. Os chefes trouxeram, cada um trouxe um doce diferente. O chefe Diego trouxe uma receita muito famosa da confeitaria dele, que é o Belém. O Jacan trouxe uma receita muito famosa também, que já até apareceu algumas vezes no programa, que é o charuto de chocolate. A Helena trouxe uma receita que ela fez, que é chamar manta azul. Essa prova aqui rolou bem tranquila, não teve nenhuma confusão, nenhum atrito, só teve o pessoal comentando ali, porque era uma prova individual, né? Normalmente nas provas individuais, eles fazem questão de... Eles não têm muita confusão, né? Eles conseguem trabalhar melhor. Aí durante as entregas dos pratos, o primeiro foi o John Lee, né? O John Lee teve o sabor bem elogiado, porém a Helena disse que o prato dele era muito infantil. E a estética do prato dele era infantil, né? E, gente, isso aqui eu também achei chato, por quê? Os pratos da Helena, se você for pesquisar, também tem algumas estéticas infantis. E eu acho isso legal, dependendo da proposta do prato, né? Então, isso aqui não é um critério para você desclassificar um participante, né? Nessa parte aqui também rolou uma situação bem chata com o Diego, né? O Diego falou para o John Lee que o prato dele estava muito gostoso, mas que a estética não estava tão boa. E que por isso que ele não tinha nenhum pin ainda. Porque sempre faltava algo nele. E nisso, gente, deixou o John Lee bem chateado. Primeiro que aqui, eu sempre falo que o pin não quer dizer que o confeiteiro é bom ou não, que o cozinheiro é bom ou não. Isso só quer dizer que a pessoa participou de mais provas de eliminação. Então, se o John Lee não tem nenhum pin, é porque talvez ele não vá muito para as provas de eliminação. O Léo tem 3 pins porque ele foi para 3 provas de eliminação, até mais. No último episódio, o John Lee já tinha sido levado algumas críticas, né, por conta da estética do prato dele, sendo que o prato dele ficou bem bonito. Ele tinha feito um ópera e o Jacan disse que o ópera dele estava desigual e tal, e eu achei, assim, nada a ver também. E nesse episódio é a mesma coisa, falaram para ele que faltava algo nele, esse algo era a estética e por isso que ele não tinha nenhum pin. Gente, se você entrar no Instagram do John Lee, na confeitaria dele, você vê que os doces deles são muito bonitos, muito mesmo, assim, sem brincadeira. Então achei isso aqui desnecessário do chefe Diego falar para ele. E as pessoas acabaram levantando algumas suposições novamente de que o chefe não gostava muito dele, e etc, que depois eu vou falar mais sobre isso. A próxima foi a Marina, que ela tinha que entregar um doce parecido ou uma releitura igual à da Helena. Porém, o doce da Helena era azul. Então a primeira crítica foi isso, que não tinha nada de azul no prato dela. O Jacan até brincou de que se era daltônico ou algo do tipo, e ela disse que não. E, gente, o doce dela tava bem feio mesmo. Recebi alguns elogios de que tava gostoso e tal, mas o Jacan até reclamou que o doce da Helena era uma mantinha que você ia comendo e descobria algo dentro, que era meio que um purezinho doce. E o da Marina, não. O da Marina, você já via tudo que tava lá. Então, tipo, o fator surpresa que tinha no doce da Helena, não tinha no da Marina. E o último a ser avaliado foi o do Léo. O Léo tinha que fazer o charuto do Jacan. Ele fez um charuto meio desconstruído, né? O Jacan de início não gostou tanto, falou que não tinha nada a ver com a receita dele. Mas aí o Léo se vendeu muito bem, a Helena gostou muito, falou que foi uma coisa desconstruída, que o sabor estava muito gostoso e tal. E acabou convencendo os chefes e assim o Léo acabou ganhando o seu terceiro pin e subindo pro mezanino. Muito merecido, eu tô torcendo pro Léo, isso aqui não tem nem dúvidas. E o Léo mereceu muito ganhar essa prova e todas as outras provas que ele já ganhou. Aí aqui, gente, a gente entra em outra situação, porque ficou na berlinda
o John Lee e a Marina, né? O John Lee tinha um doce que tava bonito, na minha opinião, mas os chefes disseram que estava muito infantil. E o da Marina estava assim, extremamente feio, na minha opinião também. Não tinha nada a ver com a receita da Helena e nem com a aparência da Helena, tanto que os chefes falaram sobre isso, né? De que não tinha nada a ver, nem a cor lembrava a sobremesa da Helena. Porém, os chefes decidiram ali e a justificativa deles foi que o doce do John Lee estava mais doce do que o Belém do Diego, assim. Só que eles não, o John Lee não experimentou o doce do Diego, então não tinha como ele ter uma base para se comparar, né? E o John Lee acabou sendo eliminado. Ela levantou a questão na internet de que o chefe Diego nunca gostou do John Lee, que ele sempre colocou uma régua maior para julgar o John Lee, e eu concordo com isso. Não que ele não goste, mas que os três chefes, tanto o Diego quanto os outros dois, sempre teve uma régua muito mais alta para julgar os doces do John Lee do que os outros. Tanto que no do Ópera, que estava perfeito, o Jacan disse que estava feio o doce dele, e que eu não concordei com isso. Infelizmente a gente perdeu o John Lee. E o que vocês acharam disso? E se você é viciado em reality show assim como eu, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, compartilha e assiste o próximo episódio do seu reality show e vem comentar comigo.